Em 24 de julho de 2010, centenas de milhares foram a Duisburg, Alemanha, para o festival eletrônico Love Parade. O evento era uma instituição extremamente popular, imensamente divertido e gratuito para participar, enquanto os visitantes entravam pelos 2 pontos de acesso do festival. Eles eram direcionados para um túnel rodoviário largo, através do qual acessariam o local do evento. Eles entraram em massa, rindo, conversando, bebendo, cantando, sem saber que alguns deles não sairiam vivos do túnel. As tecnoparadas são parte querida da cultura alemã, parecendo festivais com desfiles por cidades ou municípios. Caminhões modificados desfilam lentamente por uma rota fixa, tocando música eletrônica para multidões que os seguem ou curtem a música de cada carro alegórico ao passar. Os desfiles quase sempre são gratuitos para o público e geralmente têm como base uma causa ou mensagem específica. Isso permite que eles sejam classificados como manifestações segundo a lei alemã. Isso significa que as tecnoparades não seguem as regras rígidas aplicadas a eventos comerciais. A Love Parade começou em julho de 1989 em Berlim. Cerca de 150 pessoas participaram, unidas pelo lema Paz, Alegria e Panquecas. O evento continuou acontecendo anualmente, crescendo lentamente em tamanho, até que, em 2007, as autoridades da cidade de Berlim não aprovaram sua permissão. Felizmente para os fãs do desfile, outras cidades estavam interessadas em sediá-lo nos anos seguintes. Ele foi realizado com sucesso em Essen e Dortmund, antes de Duisburg ser escolhida como cidade-sede do evento de 2010 em Duisburg, pela primeira vez. A Love Parade não percorreria a cidade, mas ficaria restrita a uma área, um pátio ferroviário desativado. Os trios elétricos circulariam dentro dessa área e também seriam complementados por apresentações em palcos fixos. O local, cercado por estradas e linhas de trem, só podia ser acessado por um túnel. Esse túnel atravessava todo o local de um lado ao outro, com 2 rampas subindo do ponto central até a superfície, uma rampa larga e uma rampa estreita. Todos que entravam ou saíam do local precisavam passar por esse túnel e subir ou descer por uma dessas rampas. Por causa disso, foi decidido que a lotação máxima seria limitada a 250 mil pessoas. Esse número era muito menor do que o mais de 1 milhão de pessoas que normalmente participavam de um evento Love Parade, mas era o máximo que o local poderia acomodar com segurança. Os organizadores, em colaboração com as autoridades da cidade e a polícia, desenvolveram um plano de como o evento seria realizado. Visitantes seriam guiados por 2 rotas até os 2 acessos em cada extremidade do túnel. Uma vez admitidos, eles caminhariam pelo túnel em direção à rampa larga no ponto médio e subiriam por essa rampa até o local do festival. Do topo da rampa, eles estariam à vista dos carros alegóricos, circulando e naturalmente começariam a segui-los. Assim, mantendo o fluxo, os visitantes poderiam sair pelo mesmo caminho de entrada, usando um lado do túnel para a saída. A rampa menor também seria uma saída exclusiva. Os organizadores previam que a maioria das pessoas sairia por esse caminho, restando apenas uma pequena quantidade de fluxo contrário de pedestres na rampa principal. Quando o evento começou em 24 de julho de 2010, porém, as coisas não saíram como planejado. Os portões deveriam abrir às 11h, mas quando deu 11h, as obras ainda estavam sendo finalizadas. A abertura foi adiada em 1 hora, deixando multidões esperando nos pontos de entrada quando os portões finalmente abriram. O fluxo de pessoas correu bem no início, porém alguns problemas foram observados na rampa principal de entrada. Isso foi estreitado por barreiras e veículos, incluindo cercas temporárias usadas na montagem e não removidas, mesmo que já não fosse mais necessário. Além disso, estava mais estreito do que o planejado. O topo da rampa principal era onde muitos recém-chegados paravam para se orientar e escolher o caminho a seguir. Quando milhares faziam isso, o tráfego de pedestres diminuía e uma multidão se acumulava. A congestão foi percebida às 14h15 em poucos minutos e estava tão ruim que até os carros alegóricos foram afetados.
O progresso deles passou a ser de parar e começar pelo resto do evento. Assim, eles se tornaram muito menos eficazes em conduzir os novos participantes para longe da rampa de entrada. Ao mesmo tempo, as pessoas que estavam saindo do local não sabiam da rampa de saída dedicada e estavam usando principalmente a rampa principal. Isso aumentou significativamente a congestão. Os organizadores colocaram empurradores na entrada, funcionários responsáveis por mover rapidamente os participantes para dentro do festival por volta das 15h55. Cercas na rota de entrada falharam ou foram derrubadas. Novos procedimentos emergenciais de controle de multidão foram implementados. A polícia fechou os acessos e isolou a rampa principal, impedindo a entrada no túnel. Ao mesmo tempo, a rampa de saída dedicada foi aberta para o tráfego de entrada, permitindo que as pessoas que já estavam no túnel pudessem acessar o local. O fechamento dos pontos de entrada causou acúmulo de pessoas nesses locais, onde a polícia e funcionários do evento mantinham as barreiras. No entanto, eles eram poucos em número e tinham à disposição apenas cercas temporárias relativamente frágeis. Eles não conseguiram impor totalmente o fechamento dos pontos de entrada e as pessoas continuaram, ainda que de forma intermitente, a entrar no túnel por ambos os lados. Por volta das 16h15, os cordões de isolamento falharam em sequência e as pessoas entraram no túnel e na rampa principal quase sem controle. Em minutos, uma multidão densa se formou na rampa de entrada, cercada por paredes de concreto maciço dos dois lados. Eles não tinham para onde ir, pois atrás vinham pessoas no túnel, sem saber da superlotação à frente e acostumadas a empurrar. Multidões densas avançavam nos eventos Love Parade, enquanto quem tentava sair também se movia. Logo, a pressão ficou intensa. Algumas pessoas conseguiram avançar e lentamente subir a rampa. Outras conseguiram sair da rampa de concreto usando postes de luz ou subindo por uma única escada estreita em um dos lados da rampa. Muitos também subiram em um container e de lá escaparam para o local do festival usando escadas. No entanto, a multidão era enorme e esses meios de escape permitiam que apenas poucas pessoas saíssem do aperto. O restante não teve escolha a não ser esperar, preso no lugar pelas pessoas ao redor, tentando desesperadamente se manter de pé, respirar e permanecer consciente. A multidão era tão densa que algumas pessoas eram erguidas do chão pela pressão dos corpos. Os sobreviventes relataram um calor intenso e sufocante que era completamente inescapável. Muitos ficaram tão presos no lugar que não conseguiam mover os braços ou as pernas. Muitos desmaiaram, alguns caíram e foram pisoteados. Um sobrevivente deu este relato ao tentar ajudar um homem semiconsciente na multidão. Não demorou muito para o homem desmaiar de novo. Eu mesmo percebi que estava ficando cada vez mais apertado. Tentei segurar o homem o máximo possível, mas depois não foi mais possível. Eu tive que me proteger. O homem foi escorregando lentamente para baixo, então não o vi mais. As pessoas foram imediatamente pressionadas umas contra as outras acima dele. Simplesmente não havia ninguém que pudesse sair do caminho, contou outro sobrevivente. Eu não estava com os braços colados ao corpo, mas também não tinha mais controle sobre eles. Eu não conseguiria trazê-los de volta para mim. Minha mão esquerda estava no rosto de uma garota. Ela então mordeu minha mão para deixar claro que não conseguia respirar. Ondas de movimento atravessavam a multidão compacta, fazendo algumas pessoas tropeçarem e caírem. Quando havia espaço ao redor delas, quem caía muitas vezes não conseguia se levantar. Depois disso, muitos na multidão queriam ajudar ao redor, mas tinham limitações. Garrafas de água eram passadas por quem conseguia mover os braços. Outros só podiam oferecer palavras de calma. Algumas pessoas, desesperadas, subiram por cima das cabeças da multidão para tentar escapar. Com a pressão diminuindo, formou-se um espaço no centro da rampa. Nesse momento, o pânico fez com que as pessoas se concentrassem nos postes de luz e na escada, prolongando a aglomeração nesses pontos de saída. Enquanto tudo isso acontecia dentro do recinto do festival, o evento continuava. Os organizadores sabiam que não havia outra saída do local e perceberam que encerrar o evento só aumentaria a aglomeração.
Milhares bebiam, dançavam e festejavam a poucos metros de onde outros milhares lutavam para respirar. Às 17h, a pressão diminuiu. Com pessoas removidas, os demais subiram a rampa rumo ao recinto do festival. À medida que a multidão se dispersava, as vítimas se tornavam visíveis, algumas pisoteadas, outras inconscientes, algumas já mortas. Na maioria dos casos, a causa da morte foi asfixia. A pressão da multidão foi tão grande que as vítimas não conseguiram respirar. No total, 21 pessoas morreram, outras 650 sofreram ferimentos não fatais e milhares de outras ficaram chocadas e traumatizadas pelo que vivenciaram após o acidente. Os investigadores tentaram identificar o responsável. Muitas agências diferentes estiveram envolvidas, mas as principais eram os organizadores do evento, as autoridades da cidade de Duisburgo, que aprovaram os planos, e a polícia, que manteve o controle da multidão. Nos pontos de entrada críticos, nenhum desses 3 grupos assumiu a responsabilidade. Cada um sugeriu que os erros mais graves tinham sido cometidos pelos outros. No final, 10 pessoas, 4 organizadores e 6 funcionários da cidade foram acusados de crimes, incluindo homicídio culposo. Após longos processos judiciais, todas as acusações foram retiradas ou abandonadas devido ao tempo que os procedimentos levaram. Muitos comentaristas expressaram a opinião de que o prefeito da cidade, Adolf Sauerland, havia aprovado o evento, apesar das preocupações com a segurança. Isso pode ter sido sugerido por alguns devido ao desejo de realizar o evento. Durante a candidatura de Duisburgo à Cidade da Cultura, houve uma eleição de revogação e ele foi substituído como prefeito, apesar de negar irregularidades. Futuros eventos do Love Parade foram cancelados à luz da tragédia, disse o chefe da empresa organizadora. O Love Parade sempre foi uma festa alegre e pacífica, mas no futuro sempre seria ofuscado pelos acontecimentos de ontem. Por respeito às vítimas, suas famílias e amigos, vamos descontinuar o evento no futuro, e isso significa o fim do Love Parade.